objetivo dessa comunicação é mostrar a dimensão literária da Guerra Peninsular, né? No caso, a Guerra da Independência, como vocês dizem em Espanha. E para mostrar essa dimensão literária da guerra, eu optei por um estudo dos anúncios da imprensa, né? Ou seja, a parte de propagandas da imprensa, dos jornais da época. E para isso eu uso tanto os jornais de Lisboa, né, em Portugal, quanto os jornais do Rio de Janeiro, no Brasil, que é a região onde estava sediada a monarquia portuguesa durante as invasões napoleônicas. Elas escapam para o Rio de Janeiro e ficam sediadas lá. Por isso eu também optei por usar essa dimensão literária que aconteceu no Rio de Janeiro, porque é onde estava sediada a monarquia portuguesa nessa altura. O meu objetivo é mostrar essas mudanças de tempo curto que existiram nesse período, né? Como é que existiu essa transição, essa mudança literária, né? E passaram a ser editadas a seguir, né? Então, eu vou começar aqui a minha apresentação fazendo uma introdução do tema, né? O período napoleônico foi um período de expansão da imprensa, né, e de obras literárias em todo o mundo, a nível global. Basta vermos alguns exemplos, por exemplo, na Europa. Portugal e Espanha são exemplos, existem estudos que mostram mesmo essa expansão da dimensão literária, quer em Portugal, quer em Espanha. Em África, isso também aconteceu. Há o exemplo, por exemplo, do Egito, onde surgiu o primeiro jornal da história do Egito, surge nessa altura, quer um jornal em francês, quer um jornal em árabe. E também podemos citar o exemplo das Américas, né? O caso do Brasil é um deles. O primeiro jornal da história do Brasil surge em 1808, depois das invasões napoleônicas. E também no Uruguai acontece a mesma coisa, o primeiro jornal do Uruguai também surge nessa altura. Eu defendo nesse cenário, então, tal como o Robert Darnton e o Daniel Rocha, nós temos que apenas publica fatos, mas como um ingrediente do acontecimento. Né? Significa dizer que os jornais são capazes de interferir no acontecimento. Né? Nós não estamos ali apenas lendo fatos nos jornais, mas estamos lendo informações e dados que interferem no acontecimento ao longo do cotidiano. Portugal foi um caso particular nessas invasões napoleônicas por dois motivos principais. Né? O primeiro deles é que Portugal, ao contrário, por exemplo, da Espanha e de Nápoles, por exemplo, Portugal não teve o soberano capturado por Napoleão. Né? O príncipe regente Dom João VI ele foge para o Rio de Janeiro e mantém a residência, mantém o governo ativo a partir do Rio de Janeiro. Não é? E um segundo aspecto é que Portugal permaneceu apenas 9 meses sob a ocupação francesa. Né? A ocupação do Junot, o general francês, ela ocorre durante apenas 9 meses, e ao contrário, por exemplo, de Madrid, que ficou 5 anos ocupado, e Nápoles, que permaneceu. Um pouco o meu tema, vamos falar um pouco sobre essa explosão literária, que é um termo que eu uso, acerca dessa explosão literária que aconteceu em Lisboa e no Rio de Janeiro. Né? O Antônio Pedro Vicente, que é um autor bastante conhecido internacionalmente, sobre um especialista em invasões napoleônicas em Portugal, ele estima que cerca de 1.500 livros e panfletos, né, 1.500 obras impressas, foram produzidas em Portugal entre 1808 e 1811, ou seja, o período crítico das invasões napoleônicas. Né? É um número bastante significativo. E o que eu pretendo mostrar aqui é que os anúncios das gazetas, né, os anúncios dos jornais, eles permitem comprovar esse ímpeto literário que existiu quer em Lisboa, quer no Rio de Janeiro, ou seja, dos dois lados do Atlântico. Né? Usando aqui uma comparação, o Vincenzo Trombetta, que é um... Okay. Continuando aqui, então, eu estava falando sobre esse ímpeto literário em Lisboa e no Rio de Janeiro, fazendo aqui uma pequena comparação, o Vincenzo Trombetta, que é um autor italiano, que estuda Nápoles nesse período, ele defende que Nápoles foi um dos grandes polos editoriais napoleonos, italianos do século XIX, e para esse período, no período napoleônico, ele indica que num ano de auge, num ano de muita atividade editorial em Nápoles, foram produzidas cerca de 150 obras em um ano em Nápoles. Né? Pela análise que eu fiz, que eu vou mostrar mais adiante sobre a Gazeta de Lisboa, eu consigo identificar mais de 200 obras editadas em Lisboa, distintas e anunciadas na Gazeta de Lisboa. Isso mostra um grande ímpeto, né? Uma grande movimentação literária em Lisboa, quando comparamos, por exemplo, com Nápoles. Avançando aqui para o meu gráfico, esse é um gráfico que eu fiz de todos os anúncios, de todas as propagandas que foram publicadas, quer na Gazeta de Lisboa, quer na Gazeta do Rio de Janeiro. Né? Essas propagandas mostram a atividade comercial da época em Lisboa e no Rio de Janeiro. E nós podemos ver aqui por esses gráficos que, quer no Rio de Janeiro, quer em Lisboa,
Os livros, né, está indicado ali como livros na estatística, né, ou seja, atividade literária, elas tiveram grande importância nessa altura da guerra. Né? Em Lisboa, vamos ver que elas representam o maior número de propagandas, né, com 26,4%. Eu posso dizer aqui que eu encontrei mais de 1.700 anúncios na Gazeta de Lisboa, entre 1808 e 1810, e desses 1.700, quase 500, ou seja, 26%, são anúncios de obras literárias, né, de livros, panfletos. E no Rio de Janeiro ocorre praticamente o mesmo, um cenário muito semelhante. Os livros eles ficam na segunda colocação, com 18%. Eram mais de 700 anúncios no Rio de Janeiro e quase 200, ou seja, 24%, eram anúncios de livros. Né? Nesse caso, 18% no caso, desculpa, quase mais de 130 de livros, 18%. 24% são de embarcações. Por que embarcações no Rio de Janeiro, podemos supor aqui, estavam acima dos livros? O Rio de Janeiro, em 1808, com a chegada da monarquia portuguesa, ocorre a famosa abertura dos portos do Brasil para o estrangeiro. Então, pela primeira vez, os portos brasileiros passaram a ter abertura para o comércio externo, então isso gera uma grande movimentação de embarcações, que faz com que esses anúncios de embarcações fiquem à frente dos livros. Mas esse gráfico aqui nos permite ver que, tanto de um lado do Atlântico quanto do outro, existiu essa explosão literária, muitos livros sendo anunciados nas gazetas, e isso, como eu vou mostrar mais adiante, tem uma grande relação com a guerra. Fazendo aqui uma espécie de comparação, né, para vermos como é que esses 26%, por exemplo, de livros nas propagandas da Gazeta de Lisboa são representativos, se compararmos com o ano de 1806, quando ainda não existia a Guerra Peninsular em Lisboa, em 1806, apenas 19% dos anúncios são de livros na Gazeta. Então, temos aqui um crescimento expressivo até 1808, 1810, que é o período da guerra. E no Rio de Janeiro, como não existia imprensa no Rio de Janeiro antes de 1808, eu fiz uma comparação com um período mais ampliado. Usando todo o período em que a corte portuguesa teve no Rio, de 1808 a 1821, os anúncios de livros ou de panfletos, obras literárias, são 12%. Okay? E usando apenas o período da guerra, esses anúncios já são 18%, o que mostra que realmente esse período da guerra representou uma estatística incomum dessa presença literária nas propagandas da imprensa e, podemos supor, também no cotidiano dos habitantes. Eu fiz um estudo de alguns panfletos e livros que circularam em Lisboa nessa altura. Eu selecionei 10 textos, com a única singularidade que todos esses textos são em verso, né, foram escritos em verso, e fiz essa nuvem de palavras a partir desses 10 tipos. Né? Eu utilizei um software de análise de dados chamado MaxQDA, né, e levantei os principais termos que foram anotados nessa literatura. E o resultado, né, em mais de 140 páginas escritas nesses 10 textos, o resultado são essas palavras, né, que nós podemos ver aqui algumas características muito, muito interessantes dessa literatura que circulava, quer em Lisboa, quer no Rio de Janeiro, nessa altura. Né? A partir dessa nuvem, né, podemos ver que os termos mais utilizados são franceses ou francês, francesa, né? Tudo que tem essa lematização, tudo que tem a ver com francês, aparece 153 vezes nessas 140 páginas de textos que eu analisei. Proteção, mais de 80 vezes. E viu, 77 vezes. Isso é uma combinação claramente associada a essa oposição, a essa literatura contra-revolucionária que existiu, quer em Lisboa, quer no Rio de Janeiro. Ou seja, estamos a ver aqui uma combinação de palavras, existe uma retórica muito, muito característica dessa atividade panfletária, né, desses livros, dessas obras que circulavam. Né? Como sabemos que Portugal ainda tinha características muito marcantes de antigo regime nessa época, né, era uma monarquia católica, então podemos ver também a palavra Deus citada 45 vezes, mostrando essa forte associação da guerra e do conflito contra os franceses, essa associação ao divino. Né? E outros termos, como céu, pé, também nos permitem ver isso. E isso vai nos levar a uma retórica muito característica, que é uma retórica de alteridade, né? uma retórica de bem e mal, os católicos e os anticristos. Isso é muito presente nessa literatura portuguesa
e brasileira, podemos dizer, durante esse período, né? Pela forte aparição de termos como mal, louco, cruel, tirania, monstro. Esses termos mostram, né, como a religiosidade esteve presente e essa alteridade que é o catolicismo, que é o anticristo, e até por isso eu coloquei aqui também essa imagem dos panfletos que circulou na altura, com essa associação de Napoleão ao anticristo, de Napoleão ao diabo, dos franceses em geral. Né? Isso mostra um pouco, né, como a religiosidade e a desordem era muito assente no mundo luso-brasileiro no antigo regime nessa altura. Esse período foi muito marcado por essa ideia binária, essa ideia de bem e mal, o catolicismo e o anticristo. Isso é muito presente nessa literatura que circula em Lisboa e que, por consequente, é essa literatura que eu mostrei, que estava muito presente nas propagandas da Gazeta. Né? Então, esse princípio da inversão é uma maneira de transcrever essa alteridade, né, esse bem e mal, tornando-a mais fácil de compreender por muitos dos habitantes, que nós sabemos que muitos deles não eram letrados, né, nessa altura. Avançando, que eu também não estou falando muito tempo, eu vou mostrar agora um pouco como é que se deu. Eu mostrei no início da comunicação como é que funcionou esse aumento das obras literárias nas propagandas da imprensa. Né? E eu quero comprovar aqui que essas obras elas não só aumentam, elas não só são muito mais frequentes e muito mais de muito mais quantidade do que anteriormente, mas também elas têm um perfil diferente. Né? No antigo regime, as bibliotecas eram divididas em 5 grandes seções: ciências e artes, onde estão incluídas muitas das obras políticas, né? História, jurisprudência, teologia e belas letras, né? Novelas, jornais. E eu quero mostrar aqui que durante as invasões francesas em Portugal, essas obras que circularam nas gazetas e foram propagandeadas nos jornais portugueses, elas não só foram muito mais frequentes, mas um outro perfil, um perfil muito mais politizado, um perfil muito mais voltado para essas seções de história e de ciências e artes, sobretudo os livros políticos de ciências e artes. Então, podemos mostrar que, né, no primeiro caso, no caso do aumento dos livros de história, está muito voltado para os relatos de guerra e também sobre a proliferação de livros sobre a gloriosa história de Portugal, né, nessa defesa contra os franceses, volta-se muito ao passado português. E no segundo caso, nas ciências e artes, crescem essas obras políticas por causa da guerra e da discussão de questões políticas da altura. Então, nós podemos ver que 52% das obras, em 1806, antes da guerra, 52% das obras na Gazeta de Lisboa eram de belas letras, ou seja, eram ficções, eram novelas, eram obras não politizadas, podemos dizer assim. 26% ciências e artes e 11% história. No período da guerra, entre 1808 e 1810, essas obras têm um perfil completamente diferente, como vocês vão ver. 34% é ciências e artes, ou seja, ciências e artes passa de 26 para 34, mostrando aqui o crescimento dessas obras políticas. E a seção de história passa de 11 para 25, sobretudo por causa dos relatos das invasões francesas, dos relatos da guerra e também dos livros da história do passado português, sobretudo voltado a essa valorização da história portuguesa contra os franceses. E a Belas Letras vai diminuir de 52% para 20%. Então temos aqui uma mudança de perfil muito notória. E ainda assim, a maioria das novelas, 62% das novelas foram anunciadas nesse período, foram anunciadas durante os primeiros meses de 1808, quando Portugal estava sob ocupação francesa. Ou seja, podemos também notar essa mudança de muito curto período, que é durante a invasão francesa, nós temos uma forte presença de uma literatura mais ficção e não tão voltada para questões políticas ou para a história. E quando Portugal se livra dos franceses, já tem o seu próprio governo, muito associado à Inglaterra, naturalmente, mas essa circulação literária vai ter um novo perfil, um perfil anti-francês, um perfil mais politizado, mais voltado também para a história, quer das invasões francesas, quer da história de Portugal. No Rio de Janeiro, há um processo muito semelhante. Né? Temos essa ascensão das ciências e artes também, foram 15% ao longo de todo o período em que a corte portuguesa esteve no Brasil, entre 1808 e 1822, mas somente no período da guerra é 40%, ou seja, há aqui um destacamento dessa literatura política durante o período da guerra também no Rio de Janeiro. E uma maior porcentagem também, uma menor porcentagem de história e aqui uma grande porcentagem de belas letras durante a guerra no Rio de Janeiro.
A guerra no Rio de Janeiro tem essa grande porcentagem de belas letras, até maior do que história, 26% de belas letras, 15% de história. Também é aqui uma questão que é, o Rio de Janeiro não tinha imprensa antes de 1808. Então, com a chegada da primeira tipografia, em 1808, naturalmente, muitas obras que nunca foram editadas no Rio de Janeiro começam a ser editadas nessa altura. Então, também temos que avaliar com alguma cautela esses dados, ainda que esses 40% de ciências e artes nos mostra a politização das tipografias por causa da guerra nesse período. Esse aqui são os dois gráficos que eu fiz do perfil das obras literárias que circulam tanto em Lisboa quanto no Rio de Janeiro. Podemos ver nos dois casos a predominância das ciências e artes, que antes ficam concentradas as obras políticas, e também a forte presença da história em Lisboa. Eu coloquei aqui alguns exemplos dessa literatura que circulava, quer em Lisboa, quer no Rio de Janeiro, dessas obras políticas. Podemos ver aqui, por exemplo, o Manifesto da Razão contra as usurpações francesas, né, uma obra do José Couso das Neves, um famoso panfletário anti-francês dessa altura. Há outros exemplos. Isso foi só para exemplificar um pouco de que tipo de obras é que eu estou falando, dessa circulação política em Lisboa. E, chegando ao fim da minha comunicação, eu queria só explicar quais são os próximos passos que eu queria tomar daqui em diante. Eu já consegui identificar essa grande proliferação da literatura em Lisboa, essa mudança de perfil, ou seja, a literatura não é só muito mais volumosa, mas também mais politizada por causa da guerra. E eu quero entender, a partir de agora, dentro do meu projeto de doutoramento, qual foi o impacto real dessa literatura nas camadas populares de Lisboa, né? Mesmo nas camadas das pessoas iletradas, né, das outras formas de comunicação, sobretudo a oralidade, como é que essa literatura impactou as camadas populares, né? E eu, a partir da documentação policial, sobre as correições, dos corregedores do crime, dos bairros de Lisboa, eu quero tentar entender, dentro dos bairros de Lisboa, como é que essa literatura impactava essa população. Né? Nós temos indícios desse impacto, não temos, e eu, dentro da minha tese de doutoramento, estou tentando fazer essa investigação. Como parte de um projeto maior, porque o meu projeto de doutoramento é entender, não só em termos literários, mas, no geral, qual foi o impacto das invasões francesas nas camadas populares de Lisboa. Ou seja, os habitantes pobres ficaram em Lisboa durante a invasão francesa, e também durante as seguintes duas tentativas de invasão que não foram bem sucedidas. Qual foi o impacto desse período? Qual foi o impacto de toda essa guerra, de toda a falta de abastecimento, de todas as outras questões? Como é que as camadas populares receberam esse momento, reagiram a esse momento? Ok? Eu deixo aqui algumas referências que eu usei aqui ao longo desse trabalho que estavam citados no PowerPoint. Eu posso compartilhar o PowerPoint com vocês se quiserem. Essas são 4 referências que eu usei aqui ao longo do trabalho que estavam ali citadas, só para vocês saberem quais são. E agradeço muito pela recepção e pela oportunidade de apresentar uma pequena parte desse meu projeto de doutoramento com vocês.